Muito boa noite, sejam bem-vindos à nossa atividade de preces e radiações desta quarta-feira, 7 de dezembro de 2022. Bem-vindos a todos que estão aqui presentes em nossa sede, bem-vindos a todos que estão aqui nos assistindo pelo Facebook. Boa noite, bem-vindos. Uma alegria recebê-los. Vamos aproveitar esses minutinhos antes das 19 horas para aqueles que desejarem magnetização das águas, já preparando-as, para que no final possamos pedir aos benfeitores que as magnetizem. A nossa música é de Mozart para a meditação. Boa noite a todos, bem-vindos. Muito boa noite. Estamos aguardando as 19 horas. Todos que estão chegando, sintam-se cumprimentados, abençoados. Às 19 horas. Vamos dar início à nossa atividade, fazendo a nossa prece inicial, para depois a leitura de um texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Mestre Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome, juntamente com os benfeitores, trabalhadores espirituais outros, a fim de que nesta união entre o plano espiritual e o plano físico tenhamos condições de gerar energias tais que possam minimizar a dor e o sofrimento das criaturas, ao mesmo tempo que possamos consolar as suas angústias, seus anseios. Agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos reunidos, a oportunidade de estarmos utilizando a tecnologia, que tem nos aproximado sobremaneira. E sob as tuas bênçãos, Mestre, e o amparo dos benfeitores, damos início à atividade de preces e radiações desta quarta-feira. Assim seja. Nós vamos ler aqui o item 8 do capítulo 17, Sede Perfeitos. E esse item 8 vai nos falar sobre a virtude, que está dentro da instrução dos Espíritos. E quem fala sobre virtude é o nosso irmão François Nicolas Madeleine. Ditou essa mensagem em Paris, em 1863. Diz então François Madeleine: a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que as desornam e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia. E tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. A virtude, verdadeiramente digna desse nome,
não gosta de estadear-se. Adivinham-na? Ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. São Vicente de Paul era virtuoso. Eram virtuosos o digno Cura d'Ars e muitos outros quase desconhecidos no mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos. Deixavam-se ir ao sabor de suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmos. A virtude, assim compreendida e praticada, é que vos convido, meus filhos, a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita é que vos concito a consagrar-vos. Afastai, porém, de vossos corações tudo o que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre desornam as mais belas qualidades. Não imiteis o homem que se apresenta como modelo e trombeteia ele próprio suas qualidades a todos os ouvidos complacentes. A virtude, que assim se ostenta, esconde muitas vezes uma imensidade de pequenas torpezas e de odiosas covardias. Em princípio, o homem que se exalça, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula por esse simples fato todo o mérito real que possa ter. Entretanto, que direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é? Admito, de boa mente, que o homem que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima em seu coração. Mas, desde que tal satisfação se exteriorize para colher elogios, degenera em amor próprio. Ó vós todos a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem, jamais esbarreis em semelhante escolho. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Contudo, dir-lhe-eis mais. Mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. E é pela humildade que um dia elas se hão de redimir. Aí está para nós a construção destas virtudes. E trabalhando aqui em nosso pequeno encontro de preces e radiações, quando saímos um pouco de nós para observar o nosso irmão, somos tomados de um sentimento que nos leva a nos congregar no plano físico com o plano espiritual para envolver os nossos irmãos em maiores necessidades do que as nossas próprias. Vamos, portanto, à irradiação. Quero agradecer primeiro ao Criador, pois só aqui estamos porque Ele nos permite. Estamos sob as bênçãos de Jesus, amparados pelos benfeitores que estão a nos acompanhar. São espíritos dedicados, escalados pelo Mestre Jesus para estarem onde estamos. Formam também outros irmãos desencarnados que trazem a sua preciosa colaboração. Outros tantos vêm para participar como assistentes ou como necessitados. Não importa. O importante é que nós sintamos que estamos unidos em nome de Jesus ao Criador.
e porque estamos envolvidos na infinita bondade e no amor inesgotável do Criador, temos certeza de que, quando o merecimento nos alcançar, seremos alcançados também por todas as virtudes que buscamos muitas vezes exteriorizar sem ainda as vivenciar. Lembramos, Mestre, que há criaturas que sofrem, umas porque desconhecem a Tua palavra, outras porque vivem essencialmente a vida material, esquecendo-se de que é um espírito imortal e, portanto, como espírito, em um corpo físico, ele vive nos dois planos ao mesmo tempo, sem dar-se conta disso. Mas também há os nossos irmãos incorpóreos, que, embora já deixando seus corpos aqui na Terra, no destino a que todos os corpos imprestáveis são encaminhados, ainda sentem, Mestre, essa necessidade vibracional da matéria densa. Alguns porque não compreenderam, porque ainda não identificaram-se como espíritos desencarnados. Perambulam por aqui e por ali, acotevelam-se conosco, mas não importa. Importa que é o nosso irmão e que precisamos orar por eles, porque talvez chegará o dia em que suplicaremos uma prece ao nos encontrarmos em semelhante situação ou uma situação análoga. Vamos necessitar de orações, de cuidados. Portanto, aqui nos preocupamos, Mestre, com essas criaturas. E por elas nós pedimos as Tuas bênçãos, a Tua atenção, que sempre se dará através dos Teus emissários, que chegarão até essas criaturas, dando a justa orientação. Outros, que estão no plano físico, experimentam as agruras da matéria. Essas criaturas, Mestre, experimentam vicissitudes diversas. Tu bem conheces. Vicissitudes que muitas vezes tornam-se enfermidades do corpo, algumas de gravidade muito importante, outras enfermidades leves, passageiras. Mas eis aí oportunidades inigualáveis para que a criatura repense os seus próprios pensamentos, atitudes e conceitos, preparando-se, portanto, para uma vida espiritual. Buscamos manter saudável o nosso corpo através dos cuidados a ele dispensado, seja na alimentação, na medicação e nos cuidados médicos de toda a ordem. E acabamos esquecendo a essência, o espírito que habita esse corpo, que também tem suas necessidades e precisam ser atendidas. E quando nos reunimos neste trabalho de preces e irradiações, dirigimos-nos especialmente aos nossos irmãos incorpóreos, sem esquecermos que eles, na dimensão espiritual, em muitas oportunidades, ainda mantêm sobre si o véu denso da ignorância, ignoram-se
que são espíritos imortais. Oramos por eles para que tenham um bom encaminhamento, para que aqui, esses todos que estão reunidos conosco possam perceber a diferença vibracional entre alguém com o corpo físico e alguém sem o corpo físico. Percebemos também, mestre, que muitos de nossos irmãos, que sendo prisioneiros dos vícios, enquanto no corpo físico, ainda mantêm esses mesmos vícios após abandonarem seus corpos. Eles estão junto conosco. Precisamos atendê-los. Os nossos olhos grosseiros não o veem para muitos, mas outros são perceptíveis. Também esses, meus irmãos, são carentes do recurso amoroso do Mestre. Igualmente, lembramos daqueles que cometeram suicídio e por eles oramos e imaginamos que eles possam estar em algum local circunscrito. Mas isto não é para 100%. Porque alguns, mestre, após cometerem o suicídio, eles ainda ficam aprisionados nas sensações da matéria, vivendo aquele momento ad eterno, num sofrimento continuado. Eles estão em nossa reunião para buscar esse alimento espiritual que possa oferecer alguma contribuição para começarem a se identificar e absorver o conhecimento que está sendo oferecido a eles, aos que estão na ideação suicida. Porque como eles não compreenderam ainda que cometeram o suicídio, ainda estão na fase anterior da tentativa. Porque eles querem livrarem-se das angústias, mestre. Elas estão acompanhando eles. E imaginam que ainda assim é necessário liquidar o seu corpo para libertarem-se da dor, da opressão, do sofrimento, das angústias. Eles estão aqui nas condições de tentativas. Outros vivem na ideação porque negam-se a admitir que já cometeram suicídio. E, portanto, no plano espiritual, ali aferram-se na condição de manter o seu pensamento único. Também, mestre, além das depressões que encontramos no campo físico, temos os nossos irmãos incorpóreos também depressivos. Eles necessitam de toda a nossa assistência. Quantas e quantas vezes aqui oramos pelo bem-estar ou pela recuperação de nossos irmãos depressivos e trazemos à nossa mente algum conhecido, esquecendo-nos quase que totalmente de espíritos desencarnados depressivos. Oramos por eles. Eles também têm suas angústias, vivem na profundeza desses abismos, mergulhados em sombras muito densas. E rogamos ao Mestre para que
na sua capacidade amorosa, possa tocar essas mentes, sensibilizar esses corações, a fim de que, portanto, tocados, possam começar a despertar e, pouco a pouco, irem recuperando-se da depressão, estabelecendo novos padrões para a sua existência, seja aqui, seja no plano espiritual, criando objetivos, perseguindo-os, para que a vida tenha um sentido. Outros, mestre, cometem crimes aqui entre nós, os encarnados. Mas quantos estão no plano espiritual, ainda assim cometendo crimes? Imaginamos que o criminoso é aquele que a justiça do homem alcançou e sentenciou. Há aqueles outros que a justiça ainda não alcançou e ficamos circunscritos a esse plano físico, quase que totalmente esquecidos de nossos irmãos afeiçoados ao mal, que estão no plano espiritual, arquitetando as suas ações más. Eles ignoram o bem, porque sentem uma afinidade maior com as vibrações do mal. Podemos até dizer, mestre, eles não são maus em essência, eles simplesmente optaram pelo mal, porque ainda não aprenderam a conhecer ou não conhecem o bem. Conhecerão cedo ou tarde, e nesse dia lá deverá estarem todas as nossas orações, para que essas orações que estamos entabulando, tanto para os encarnados quanto para os desencarnados, sendo disponibilizada a eles energias benfazejas, estimuladoras, mas sobretudo que possa levar de nós vibrações e sensações de perdão. Embora não tenhamos sido suas vítimas de forma direta, mas poderemos ser vítimas de forma indireta. Porque não podemos esquecer, mestre, que há os maus que se batem contra o seu irmão. No campo das individualidades, mas há também aqueles outros que, em fechando poderes e em sendo criaturas na vibração do mal, produzem-no com efeitos coletivos, alcançando parcela significativa da humanidade. Quanto comprometimento essas criaturas têm, mestre. Aqueles outros que, tentando e muitas vezes alcançando o resultado, aprisiona o seu semelhante, oferecendo a eles qualquer droga química que os coloque independentes. Aquele que produz essas substâncias, os que traficam. Igualmente no mundo espiritual, mestre, vamos encontrar semelhantes irmãos nossos, ali trabalhando também para manter na dependência um sem número de criaturas que inadvertidamente se deixaram aprisionar. Oramos pelos que cometeram todo tipo de crimes, contra si, contra o seu semelhante, contra a humanidade. Oramos por eles, dos menores
crimes aos maiores, das pequenas infrações àqueles outros crimes hediondos contra a vida de indefesos. Perdoe-os, mestre. Eles estavam ou estão mergulhados em profundas dores, porque sabem consciencialmente, embora assim não admitam, que tenham praticado um crime. Oramos aqui pelas famílias, as famílias de todos nós, as famílias dos nossos amigos, a família geral que compõe a humanidade terrestre. Nós nos despedimos daqueles que desencarnam ou desencarnaram há pouco, mas precisamos dar boas-vindas aos que estão reencarnando ou encarnando. Alguns voltam ao planeta Terra, outros vêm de outros orbes para juntarem-se a nós, trazendo a sua preciosa colaboração para a evolução de todos nós. É preciso que estejamos atentos a esses filhos de Deus depositados em nossas mãos, para que, se possível, oferecer boas condições morais, principalmente a eles. Mas também é necessário que estejamos na posição de humildade para receber deles, muitas vezes, superiores espirituais a nós, trazendo os seus conhecimentos morais, as suas conquistas intelectuais e de conhecimento, a fim de que nós, que ainda nos mantemos na retaguarda da evolução, sejamos chamados ao fronte onde deveremos nos confrontar conosco mesmo, jamais com o nosso irmão. E nesse confronto íntimo, vamos encontrar, portanto, ali a ajuda, o auxílio de muitos que compõem a nossa família. A família que se estende para além da consanguinidade. E o nosso lar ganha dimensões para, pelo menos, num exercício mental, dizer: o nosso lar é o planeta Terra. E todos que fazem parte, que constituem a humanidade desse planeta Terra, são meus irmãos. Alguns estão nas qualidades de pais, de mães, outros de filhos, e por aí vamos. O nosso horizonte se alarga, mestre. E podemos ver e antever que dias mais felizes estão sendo preparados por Deus e administrados por Ti, a fim de que tenhamos nós, aqueles que merecermos o planeta Terra, dias venturosos num futuro não muito distante. Mas o nosso lar é muito importante, mestre. E aproveitamos que estamos reunidos em Teu nome, para que o benfeitor que está nos a acompanhar, agora possa ele mentalmente conosco visitar todos os cômodos de nosso lar. Um por um estão sendo harmonizados, asepsiados. Estamos nos beneficiando diretamente dessas energias, assim como estão também se beneficiando os irmãos incorpóreos que lá se encontram ou venham a encontrar-se, tanto quanto os encarnados, que estando beneficiam-se diretamente agora, mas aqueles ausentes que virão alcançar o lar mais tarde, mergulharão nestas vibrações harmônicas
e poderão fruir os benefícios que provêm do alto. O nosso lar torna-se, portanto, um foco de luminescência. Vamos ampliá-lo para os nossos vizinhos, para os amigos, para esses todos que vêm ao nosso pensamento agora, para esses cujos nomes nós temos anotados em nossos apontamentos, a esses outros irmãos cujos nomes estão aqui em nossa plataforma, ou na plataforma do WhatsApp. A todos eles nós estamos cedendo parcela da harmonia do nosso lar. São nossos irmãos. E se estamos bem, desejamos naturalmente que o nosso próximo também esteja bem. E assim, ampliando de pouco a pouco, vamos envolver o planeta, a nossa casa planetária, o nosso lar planetário. Há zonas escuras? Sim, há zonas escuras. Vamos levar luz a eles. As zonas de miserabilidade, levemos o consolo, o esclarecimento. Ofereçamos o que seja possível para que essa criatura tenha a sua miserabilidade diminuída, atenuada e, se possível, mestre, extinta. Também endereçamos o nosso pensamento a essas zonas conflagradas por guerras, por guerrilhas, por violências urbanas de toda ordem. Aos presídios, levamos essas vibrações benfazejas aos lares que estão desestruturados, seja no campo da convivência física, seja no campo do plano espiritual. Oramos pelas nossas casas espíritas, pelos templos de todas as religiões, pelos dirigentes políticos e administrativos de todas as nações, em especial pelo nosso Brasil. Compreendendo que um dia assumimos contigo a responsabilidade de cuidar e de divulgar o teu Evangelho a partir das terras de Santa Cruz. Ajudai-nos, mestre. Potencialize-nos as forças e as energias, para que tenhamos condições de te servir com maior presteza. Assim seja. Agradecemos a participação de todos que aqui estão, muito obrigado. Agradeço também a participação de todos que nos assistiram aqui pela plataforma do Facebook. Desejando a todos muitas bênçãos e que sejamos, nas bênçãos de Jesus, aqueles produtores de energias benfazejas que vão nos beneficiar integralmente. Até o nosso próximo encontro, amanhã pela manhã, às 9 horas, com a permissão de Deus. Boa noite.